Operação Spoofing. Polícia Federal prende 4 hackers acusados de invadirem o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Teatro Nacional. Fechado há 5 anos, empresários fazem força-tarefa para ver se conseguem reabrir cartão postal de Brasília até o aniversário da cidade em abril do ano que vem. FGTS. Ministros confirmam que saque vai ser limitado a R$ 500, mas deve acontecer todos os anos. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Estão presos em Brasília os 4 suspeitos de envolvimento na invasão do celular do ministro Sérgio Moro. 3 deles foram identificados. Veja a reportagem. Os presos prestaram depoimento ontem à noite na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. As prisões foram feitas pela manhã em 3 cidades paulistas: a capital, Araraquara e Ribeirão Preto. Todos os presos são suspeitos de ligação com a invasão do celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Um deles é Gustavo Henrique Elias Santos, de 28 anos, que trabalha como DJ em Araraquara e que já respondeu a processo por porte ilegal de arma. A companheira dele, Suelen Oliveira, também está detida temporariamente. O advogado do casal afirmou que nunca soube de envolvimento dos dois com atividades de hackers. O terceiro suspeito é Walter Delgatti Neto, que já foi investigado por crimes de estelionato. O outro preso não teve o nome divulgado. Segundo o ministro Sérgio Moro, o aparelho dele sofreu tentativas de invasão no dia 4 de junho. O ex-juiz da Lava Jato percebeu algo estranho quando recebeu 3 ligações do próprio número. Os 4 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão foram expedidos pelo juiz federal Valisney de Oliveira, de Brasília. O inquérito investiga a suposta tentativa de invasão do celular de Moro e de outras 4 autoridades. Já a suposta invasão dos aparelhos dos procuradores da Lava Jato em Curitiba é apurada pela Polícia Federal no Paraná. A investigação de Brasília, no entanto, teria rastreado a ação de hackers no aparelho do procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato. A operação foi batizada como spoofing, que, segundo a Polícia Federal, é um tipo de falsificação tecnológica que procura enganar uma rede ou uma pessoa, fazendo-a acreditar que a fonte de uma informação é confiável, quando na realidade não é. A Polícia Federal vai investigar também supostas invasões nos celulares do ministro da Economia, Paulo Guedes, e da líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL. O caso mais recente é o de Guedes. A ação dos hackers teria acontecido na noite de segunda-feira. O ataque ao aparelho da deputada teria ocorrido no fim de semana. Dia de expectativa. O governo divulga logo mais às 4 da tarde as regras para o saque do FGTS. O ministro da Casa Civil confirmou que o limite do saque será de R$ 500. Vamos falar sobre esse assunto agora ao vivo com Renata Dourado. Renata, boa tarde. Não é aquilo que muita gente esperava, mas para muita gente, R$ 500 são importantes, né? É verdade, é aquilo, né? Todo dinheirinho extra que entra é importante, né? Boa tarde para você, Sérgio, para todos que estão aí nos acompanhando. De fato, essa cerimônia, essa solenidade vai ser logo mais às 4 horas da tarde lá no Palácio do Planalto, mas os ministros já foram dando alguns detalhes e a gente sabe mais ou menos como é que vai ser. Isso se nada mudar, né? Que em 20 minutos tudo pode mudar, mas a ideia é que seja o seguinte: o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou esse limite que você falou de R$ 500 por conta. Então, lembrando, se um trabalhador tiver mais de uma conta, inclusive contas inativas, ele vai poder sacar R$ 500 de cada conta. Então, vai ser uma medida provisória que o presidente Bolsonaro deve assinar, permitindo esses saques a partir do mês que vem, de agosto, até março do ano que vem. Esse valor de R$ 500, portanto, esse limite de R$ 500. Só que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia dito que a ideia é que esse dinheiro seja disponibilizado para o trabalhador anualmente. Então, todo ano, possivelmente no mês de aniversário desse trabalhador, ele vai poder fazer esse saque. Qual será esse valor desse saque? Isso ainda não foi definido, ou ao menos não foi anunciado. Deve ser anunciado nessa solenidade logo mais. Então, a ideia é que o trabalhador, portanto, tenha acesso a esse recurso todo ano. E aí, aquilo que a gente estava falando ontem, se for um valor maior nessa conta do FGTS, o percentual que ele vai ter direito tende a ser menor. Se for um valor menor nessa conta, o percentual maior para ter, portanto, esse equilíbrio. E aí, a gente lembra aqui que não é nenhum favor. O governo não está dando
tirando esse dinheiro do trabalhador. Esse dinheiro é do trabalhador, que, portanto, vai ser disponibilizado, como você bem lembrou aí, anualmente. O governo espera com isso que seja injetado na economia algo em torno de 30 bilhões de reais este ano e algo em torno de 10 bilhões de reais no ano que vem. Hoje pela manhã, o presidente Bolsonaro também falou rapidamente sobre isso. Ele disse que a ideia também é desburocratizar esse acesso. Por exemplo, de pessoas que já morreram. Os herdeiros, a ideia é que os herdeiros também tenham mais facilidade em ter acesso a esse dinheiro, a esses recursos. Sérgio. Ok, muito obrigado, Renata. Vamos aguardar o anúncio, né? Empresários e governo local criam força-tarefa para reabrir o Teatro Nacional. A ideia é conseguir revitalizar o espaço até abril do ano que vem, quando Brasília completa 60 anos. Um dos principais cartões postais de Brasília está fechado já há 5 anos. Para o João, a base de tudo é a cultura. Nascido e criado em Brasília, ele revela que sempre levava a família para as apresentações do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Participou dos eventos do local até o momento em que a estrutura fechou. A cultura é a base, né, para essas futuras gerações, para nós também, que já estamos com a idade mais avançada, então é importantíssimo, né? É a cultura que transforma o país. O patrimônio da cidade estava quase esquecido e pode voltar a alegrar os fãs da arte. A possibilidade agrada os velhos amantes e também quem nunca entrou no local. Deveria voltar para todo mundo conhecer. A iniciativa para revitalizar o teatro é de sindicatos representantes do setor produtivo. Eles começaram uma mobilização para arrecadar o dinheiro necessário para reabrir o local. É uma obra muito cara, a revitalização só da sala Martins Pena, que é a menor delas, custa 20 milhões de reais, né? Isso é um plano A que nós estamos desenvolvendo. Uma das principais ideias é contar com o apoio da sociedade por meio de doações. O Sindicato de Bares e Restaurantes já se propôs a fazer ação junto aos restaurantes para que as pessoas que vão nos restaurantes, nos bares, ao pagar sua conta, façam uma doação voluntária para que esse dinheiro seja destinado às obras, né? Isso é uma das ideias. As propostas para conseguir recursos devem ser apresentadas à Secretaria de Cultura e Economia em até 15 dias. A ideia é de que o espaço esteja pronto para uso no ano que vem, no aniversário de 60 anos de Brasília. A obra é prioritária para a Secretaria de Cultura. Nós temos feito as mais diversas parcerias, aberto diversas frentes para poder conseguir entregar ao teatro. O que temos feito? Temos 20 milhões já garantidos do Fundo de Apoio à Cultura, que vai ser utilizado para restauro do Teatro Nacional. Tem parcerias com o governo federal, o ministro Osmar Terra tem dito de forma reiterada que quer ajudar e nós estamos vendo com ele qual seria a melhor forma dessa ajuda. Em janeiro de 2014, o local foi fechado por recomendação do Corpo de Bombeiros e do Ministério Público. A justificativa era de que não atendia às regras de acessibilidade e segurança. O período de seca começou, mas a dengue continua assustando. Para se ter uma ideia, já são 1.200 casos a mais este ano em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro até agora, 33 pessoas morreram vítimas da doença. Pelas contas da Secretaria de Saúde, foram registrados 36.389 casos prováveis da doença até o dia 13 de julho, um aumento de 3,4%. São mais de 1.200 notificações se comparado ao mesmo período do ano passado. Ainda segundo o documento, o número de mortes causadas pela doença ficou estável. Foram 33 confirmadas até junho deste ano. O maior número de pacientes com a doença tem entre 20 e 49 anos. Neste novo boletim ficaram de fora quais cidades apresentam o maior número de casos. E olha que notícia triste. Depois de 9 dias internada, morreu na noite passada a mulher que se engasgou com um pedaço de carne. Tainá de Souza Mendes, de 28 anos, estava almoçando em uma churrascaria em Taguatinga quando teve uma parada cardiorrespiratória por conta do engasgo. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Brasília, mas teve a morte confirmada ontem. A polícia procura o acusado de matar um homem na Feira dos Importados. Leandro Francisco Nunes Lopes, de 31 anos, morreu depois de levar uma facada na barriga no último domingo. As imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o acusado dançando no corredor da feira. Logo em seguida, ele discute com Leandro Francisco Nunes Lopes, de 31 anos. Depois, o homem que está de boné branco vai para fora da Feira dos Importados com Leandro.
O que as imagens não mostram é que Leandro foi morto a facadas, provavelmente por esse homem que usa boné. Quem tiver informações sobre o suspeito do crime pode ligar para o telefone 197. A 8ª delegacia investiga o caso, que aconteceu 6 dias depois de uma briga generalizada dentro da mesma feira que fica no CIA. No dia 16, um desentendimento entre 2 comerciantes acabou em pancadaria. A confusão começou porque um deles estacionou o carro em frente a uma banca que não era a dele. Neste caso, a ocorrência foi registrada como lesão corporal recíproca. A seguir, segura o bolso que vem mais aumento aí, agora dos planos de saúde. O Band Cidade volta daqui a pouco. Ó, prepara o bolso aí, vem mais um aumento por aí agora nos planos de saúde individuais e familiares. O reajuste foi autorizado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E a gente volta a falar ao vivo com Renata Dourado. Dá nem para ficar doente mais, né, Renata? Complicado, né, Sérgio? Pra você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, mais de 3 milhões de pessoas abriram mão do plano de saúde, porque tá difícil mesmo, né? A gente está falando de uma realidade difícil, as pessoas tem muita gente desempregada, a economia é complicadíssima, então as pessoas estão abrindo mão desse plano de saúde. E a gente está falando de um grupo seleto. Sabia que mais de 70% dos brasileiros não têm plano de saúde? Exatamente, e a tendência é só diminuir. Esse aumento agora autorizado foi de 7,35%. É um aumento menor do que autorizado no ano passado, que foi de 10%. No entanto, ainda é um aumento que ficou acima da inflação calculada do ano. Na verdade, os aumentos nos últimos 16 anos ficaram acima da inflação. Então, realmente fica difícil aí para as pessoas conseguirem pagar esse plano de saúde, e a tendência é essa, as pessoas realmente abrirem mão e dependerem do SUS. Só que a gente lembra o seguinte, o aumento autorizado foi de 7,35% e é importante o consumidor que tem, portanto, o plano de saúde ficar atento, porque a operadora não pode aumentar mais do que esse percentual. E aí a ANS, como você falou, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela disponibilizou na página dela, que é www.ans.gov.br, uma tabela, um cálculo ali, onde você pode entrar e verificar qual o seu valor atual e para quanto, portanto, que vai esse valor. Porque se o aumento for maior, a operadora, como a gente disse, ela não pode aumentar e ela pode passar por algumas sanções aí. Tem também um número disponível aí para qualquer dúvida do consumidor, que é o 0800 701 9656. Então, foi sim autorizado esse aumento, mas é importante o consumidor ficar atento que não pode aumentar mais do que esse 7,35%, Sérgio. Agora, você chamou atenção para um ponto interessante aí, né? São 16 anos consecutivos em que o reajuste vem acima da inflação, exatamente, não é isso? Exatamente. Quer dizer, tudo bem, lei de mercado funciona, às vezes os custos de um setor sobem mais que a inflação no ano, depois sobem menos. Agora, é difícil engolir isso, né? Que há 16 anos seguidos, os custos só vêm acima da inflação? Demais, demais mesmo. Só em 2003 que o aumento não foi acima da inflação. Não à toa, muita gente reclama das agências reguladoras que às vezes são muito mais representantes daqueles que deveriam estar sendo fiscalizados. É verdade, né? Sérgio. Obrigado, Renata. O ministro da Educação se envolveu em mais uma polêmica. Ele está de férias com a família no Pará e lá ele bateu boca com manifestantes por cerca de 15 minutos. A confusão começou durante um jantar em Santarém, quando Abraham Weintraub foi abordado por 3 ativistas que entregaram uma cafta ao ministro, em alusão ao episódio em que ele confundiu o nome do escritor Franz Kafka com o prato árabe. O ministro saiu da mesa onde estava com a mulher e 3 filhos, foi até o microfone usado para apresentações no restaurante e rebateu as críticas sobre corte de verbas na educação. Eu estou com a minha família aqui nas minhas férias, 1 semana por ano. 3 crianças pequenas, e vocês vêm tentar me humilhar na frente dos meus filhos, é isso? Após ser vaiado, Weintraub fez críticas ao PT. Eu não tenho passagem na polícia com meus petistas, eu não tenho absolutamente nada. Quem roubou o Brasil foi o Lula! O ministro da Educação ainda discutiu com um indígena que disse não ter sido recebido por ele em Brasília.
Com a filha chorando no colo, Weintraub respondeu. O Brasil é minha casa também. Não é porque você está com qualquer que você pensa que você é mais brasileiro que eu, seu safado. Novidade no setor de autarquia sul. Mais de 100 lâmpadas foram trocadas por iluminação de LED. A expectativa da SEB é que a mudança gere uma economia de 60% no consumo de energia elétrica. Mas a mudança também diminuiu a sensação de insegurança ali durante a noite. As reclamações de quem trabalha ou precisava passar a noite pelo setor de autarquia sul eram constantes. A falta de iluminação tornava o local perigoso. Com a instalação da nova iluminação, Paola acredita que pelo menos a sensação de insegurança vai diminuir. Ajuda sim, porque a gente desce muitas vezes à noite já. E aqui eu já ouvi falar de alguns assaltos, inclusive na escada da CGU uma vez. Então, as luzes com certeza vão ajudar a gente. O Pablo também gostou da mudança e diz que a nova iluminação vai trazer mais segurança para o setor de autarquias. Essa região aqui ela é caracterizada por pessoas que ficam aqui à noite, tem prostituição, essas série de coisas, pessoas que usam droga aqui. E com certeza o pessoal saindo mais tarde, com luz de LED aqui, vai iluminar e pode evitar que aconteça coisas piores com as pessoas, né? A troca das 158 lâmpadas convencionais pelas lâmpadas de LED custou R$ 164 mil aos cofres públicos. Mas, segundo a SEB, o valor retorna para o governo com a economia de 60% de energia elétrica. Os problemas na rede pública de saúde do DF são conhecidos de todos. Quase todo dia a gente mostra aqui a falta de médicos, de infraestrutura e de equipamentos. Mas já imaginou esperar 1 ano e meio só para fazer um simples exame de ouvido? Isso acontece. Veja aí. O Gilvan acumula papéis e mais papéis de solicitação de exames. Os pedidos são para os filhos que sofrem de retardo mental leve e precisam realizar uma audiometria para saber como está a audição deles. Desde 2018, Gilvan tenta que o procedimento seja realizado no hospital de base. Quando eu cheguei lá, eles falaram que era para mim botar na regulagem, no posto, aqui. Quando eu cheguei aqui, eles botaram na regulagem, mas está até hoje esperando para fazer esses exames deles. E eles já estão ficando quase surdos já. Viu? Eles vão assistir televisão aqui, eles botam no volume alto, porque não escuta. O Gabriel e o irmão gêmeo precisam de acompanhamento constante. A situação é ainda mais preocupante porque a mãe dos meninos também enfrenta problemas graves de saúde, incluindo uma forte depressão. Eu fico triste porque esse exame que ele tem que fazer é muito importante, chama-se audiometria. Entendeu? É um exame que ele faz desde criança, pequeno, sendo acompanhado. O descaso revolta o pai dos gêmeos, que garante não descansar enquanto não conseguir atendimento para os filhos. Eu que tenho que cuidar deles, porque eles são minhas famílias. Deus me deu eles para me cuidar. Vai continuar? Sim. Espera que esse exame saia aí? Eu espero. E não vou parar não de correr atrás. Tem que correr atrás mesmo. A Secretaria de Saúde disse em nota que os filhos de Gilvan são acompanhados pela equipe de saúde da família do Núcleo Bandeirante, mas que não há solicitação pendente de consulta. A família não teria tentado ainda marcar nada recentemente, segundo a Secretaria. Quanto à audiometria, o agendamento é feito por prioridades. Os pacientes da reportagem vão ser chamados para realizar o exame, mas a nota não informa quando. Estelionato sentimental. Sabe como isso funciona? Aqui vai um exemplo. Um homem foi preso por ter conseguido fugir com R$300 mil do ex-companheiro. Ele conseguiu isso fingindo um câncer terminal. Vamos entender essa história melhor com a Natália Pazzi. Boa tarde, Sérgio, a todos que acompanham o Band Cidade. Exatamente, esse homem ele foi preso em Aparecida de Goiânia por prática de estelionato sentimental. Usando o nome falso de Gabriel Arcanjo, esse homem de 31 anos, ele era investigado pela polícia depois que uma de suas vítimas procurou o atendimento, então, aqui da DPE. Sobre isso, a gente vai conversar agora com a delegada Isabel Dávila, que é responsável por esse caso. Delegada, muito boa tarde. A gente já tem o conhecimento do nome real desse estelionatário. Como que ele agia? Boa tarde. Darlan Jesse de Oliveira Bolener é o nome verdadeiro dele. O Darlan, ele criava um perfil falso na internet, no Facebook, com algumas alcunhas: Gabriel Arcanjo, Jesser Bolener, Jesser Gabrovski, Anthony Gabrovski, e fazia contato com os amigos dos amigos.
tentava seduzi-los, né? A conversa do Darlan era de que ele era médico, empresário e neto de desembargadora. E o ofendido, muito apaixonado, acreditando que se tratava realmente de um homem de bem, de uma pessoa apaixonada por ele, que queria construir alguma coisa com ele, entregava o dinheiro, sempre com a promessa, é claro, de que esse dinheiro seria devolvido. Quando o Darlan ele conseguiu o benefício dele, ele sumiu da vítima. E então a vítima procurou saber o que estava acontecendo e o Darlan falou que ele estava cometido de uma doença grave, um câncer em estágio terminal. Ele chegou, inclusive, a pedir dinheiro para o tratamento dessa doença. A divulgação dessa reportagem ela é importante porque a gente faz um apelo para as vítimas, não só do Distrito Federal, mas também de outros estados, que tomem coragem, que deixem de lado a culpa, a vergonha, o medo e denunciem se forem vítimas do estelionato sentimental. Quem se usa dos sentimentos da pessoa para praticar crime tem que responder por isso. Muito obrigada, doutora. Eu volto com você aí no estúdio. Sérgio. Obrigado, Natália. Você vai ver a seguir. Ceasa visita cidades com um ônibus recheado de produtos frescos a preços bem camaradas. Band Cidade volta já já. O DR vai leiloar 140 carros que eram usados por servidores do departamento. O leilão vai ser nesta sexta-feira e os interessados podem checar as condições dos carros até amanhã. Parados há mais de um ano, 140 carros estarão à venda. Os lances iniciais variam de acordo com o modelo e o estado de conservação dos carros. O leilão do próximo dia 26 será realizado simultaneamente na forma presencial e eletrônica. Tem um lance mínimo, tem um editalzinho que nós publicamos, lá tem um valor inicial e vai ser... Consequentemente, as pessoas vão dando lance. Na sexta-feira, que é o dia 26, vão fazer a apuração lá. Quem der o maior lance vai ser arrematado. Todos os carros foram usados pelo Departamento de Estradas de Rodagem. Os modelos ficarão expostos à visitação no Parque Rodoviário do Departamento, que fica em Sobradinho. As visitas podem ser feitas até a próxima quinta-feira, dia 25. Os interessados têm direito a entrar aqui, olhar o veículo, abrir... Pode ficar à vontade. Todos os carros vão ser vendidos à vista a quem oferecer o maior lance. Vai ser pago em dinheiro ou então em cheque. Em cheque vai ser compensado a 24 horas. Na hora que quitar isso aí, e aí o próprio leiloeiro lá vai emitir uma carta para eles. Até o dia 31 ele tem o direito de vir buscar os carros aqui, mediante a apresentação dessa carta de quitação, e vai levar o veículo. O dinheiro arrecadado vai para o Fundo de Investimento do Departamento. Entre as possíveis compras está uma nova caminhonete e também um trator para fazer a limpeza da área. O programa Ceasa nas cidades fornece produtos com preços mais acessíveis. Nada como uma boa pechincha, né? Nossa equipe foi conferir. Banana, batata, alface, brócolis, couve-flor, tudo bem fresquinho. Os produtos são vendidos em um ônibus volante que oferece à população os alimentos com preços mais baixos que nas prateleiras dos mercados. Por R$ 3,49 o quilo é possível levar para casa produtos como tomate, banana, goiaba, manga e batatinha. Ao todo, são de 25 a 28 itens disponibilizados. O programa Ceasa nas cidades é uma parceria entre a Secretaria de Agricultura, a Emater e o Ceasa. A cada dia da semana, o ônibus está em uma cidade diferente. Nesta terça-feira, por exemplo, os moradores da Granja do Torto aproveitaram para comprar os alimentos e gostaram do que viram. Está excelente o preço. Sempre estou aqui na terça. Bem pertinho de casa, bem fácil de vir comprar. É fácil, dá para trazer a meninada sem problema nenhum. As cidades atendidas pelo ônibus da Ceasa são Águas Claras, Paranoá, Mangueiral, Agrovila, Granja do Torto e Candangolândia. Sempre das 8 da manhã às 2 da tarde. Para saber o local, basta acessar o site ceasa.df.gov.br. Nos últimos dias, a Polícia Militar Ambiental resgatou pelo menos 11 animais. Uma das causas é a seca, já que as queimadas causam uma debandada. Parece mesmo que os bichos estão à solta. A arara canindé foi socorrida em Planaltina. Ela estava com um corte na asa, causado por cerol de pipa. Essa coruja buraqueira também foi encontrada com a asa machucada, em Samambaia.
Na estrutural, houve o resgate de uma jiboia. A cobra de mais de 70 centímetros foi encontrada por um mecânico dentro de um caminhão que passaria por revisão em uma oficina. Já no Lago Sul, a equipe resgatou um mico com ferimento na pata, no jardim de um escritório de advocacia. Em Santa Maria, um gambá foi resgatado hoje, perto de uma creche, e uma cascavel também foi encontrada nas proximidades. Os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres para tratamentos e depois vão ser soltos. Só este ano já foram resgatados mais de 1.300 animais em todo o DF e em torno. 1.300 é uma debandada mesmo, né? E se você encontrar algum animal silvestre perdido, ligue para a Polícia Ambiental. O telefone é o 99351-5375. 99351-57356. Tem alguma coisa errada aí, a gente conserta e na próxima edição, na segunda edição, a gente dá o número certinho, tá? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, esse está certo, 999769204. Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã, 12:30. Tchau.